Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a internet, um pouco como a internet funciona, como se dá a comunicação dos dados, né? Vamos nomear também um pouco das... Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a tão famosa internet, né? A gente hoje em dia usa bastante, usa para tudo, e a gente vai entender um pouco como isso funciona, né? Como é que ocorre essa comunicação entre os computadores, certo? Então, para a gente começar, vamos ter uma introdução aí com a definição mais formal aí da palavra internet, né? A palavra de origem inglesa significa rede internacional. Então, de forma geral, é como se fosse um conjunto de redes, né? Espalhadas aí pelas regiões do mundo, e a gente junta essas redes de forma que os computadores eles conseguem trocar mensagem, trocar dados, informações ali entre eles utilizando um protocolo em comum. É ideal que a gente marque aí essa palavra protocolo, tá? Porque através dele que a gente conhece o que é a internet hoje. Antes a gente tinha várias redes, mas a gente não tinha um protocolo em comum para conseguir interligar essas redes. Então, depois do protocolo, que aí marca de fato o início da internet, certo? Para a gente ter um contexto mais histórico, a gente tem aqui que em 1960 foi mais ou menos a origem da internet. A internet surgiu ali, advinda da ARPANET, né? E em 1993 a gente já utilizava a internet aí nas empresas, nas residências, já tinha pessoas de fato consumindo esse tipo de conteúdo. Deixou de ser uma coisa mais entre entidades e entidades governamentais, universidades, algo do tipo. Tá? E de 2000 para cá, a gente tem um boom aí nas tecnologias criadas na internet. E hoje em dia a gente é totalmente adepto, como eu falei aí anteriormente. Trouxe uma curiosidade aqui. Normalmente, para a gente acessar algum site na internet, a gente tinha que digitar um www antes, que significa World Wide Web. Tá? Uma tradução mais livre seria T do tamanho do mundo, né? Nessa ideia de que a gente tem várias redes e elas se entrelaçam entre si e a gente consegue fazer essa comunicação de dados. Hoje em dia, a gente não é obrigado mais a colocar um www, né? Por baixo dos panos ali, o navegador já insere isso para a gente. É, então, a gente não tem essa necessidade, mas no começo da internet era bem comum e isso ficou realmente bem popular. Como é que funciona de fato, tá? Então, quando a gente digita algum endereço, tá? Algum site, por exemplo, www.google.com, tá? A gente chama esse endereço de URL, tá? É um endereço específico, único, que vai redirecionar para a gente para o servidor onde a gente quer determinada página. Então, a gente acessa google.com, a gente quer acessar a página do Google, mas esse nome google.com a gente chama de URL, tá? A gente faz esse tráfego de dados através de um protocolo, que é um HTTP, né? É um protocolo que permite ali a transferência de informações. E o que é que acontece? Quando a gente digita, a gente vai acessar um servidor, eu vou explicar melhor isso para frente. Ele vai retornar para a gente um HTML, tá? Que é uma linguagem de programação, uma linguagem de marcação, que vai ser executada ali no nosso browser, no nosso navegador, e de fato vai aparecer a página com as informações que a gente deseja, certo? Então, funciona mais ou menos desse tipo. A gente tem aqui aplicativos clientes, né? Pode ser um desktop, pode ser um notebook, pode ser um celular, pode ser, sei lá, uma televisão, qualquer dispositivo que a gente se conecte na internet, tá? Esse aqui não precisa ser necessariamente de um cliente só, são vários. E aí a gente consegue acessar a internet. A gente vai em um servidor, certo? Esses servidores estão espalhados aí pelo mundo, de forma que as pessoas, quando querem disponibilizar sites ou algo do tipo, elas alocam um espaço nesse servidor e deixam o seu programa, né, o seu site guardado lá. Então, os aplicativos clientes consultam isso, vão lá no servidor, percorrem essa linha, tá? O servidor retorna o HTML de volta para o aplicativo do cliente, tá? E aí isso é exibido na tela, tá? Aí a gente tem uma coisa bem interessante que são os Domain Name System, tá? Ou DNS, é bem comum que o pessoal use DNS. E ele funciona ali como um tradutor de nomes, né, para endereços. Quando a gente aloca os sites nesses servidores, a gente normalmente tem um endereço IP. Na verdade, todos os dispositivos que tem na rede, seja nosso celular, nosso computador ou esses próprios servidores, eles têm um endereço, tá?
que são alguns números, uma sequência de números, certo? Só que imagine, quantos números hoje em dia de telefone, vou fazer uma abstração aqui, quantos números de telefone você sabe decorado, né? Normalmente ali a gente vai saber o nosso, da nossa mãe, dois, três, né? E não vai passar muito disso. Então imagine a gente ter que decorar o número de telefone em todos os sites que a gente quer acessar. Então eu quero acessar o Google, quero acessar o Instagram, o Facebook, a gente teria que decorar todos esses números, entendeu, pessoal? Então é totalmente viável. Então o DNS funciona como se fosse uma agenda telefônica. Então eu guardo ali o nome, né, da pessoa e o número de telefone dela. No caso do DNS, eu vou guardar o endereço IP e o nome que eu dei para esse endereço IP, que seria a nossa URL, ok? Então, quando eu quero fazer uma ligação para alguém, eu apenas abro no meu celular a minha agenda telefônica, tá? E eu acho o número baseado buscando ali pelo nome da pessoa. Então, o DNS é bem parecido. Então, quando eu acesso o google.com, eu vou nessa lista telefônica, tá? Que a gente chama de DNS, e ele vai me retornar ali o endereço IP para o servidor onde está hospedado aquele site que eu quero. E aí o próprio navegador faz isso de forma transparente para a gente não precisa se preocupar com isso, mas ele vai lá nesse endereço IP, consulta as informações e retorna para a gente. Então, a analogia mais fácil seria essa. O DNS é como se fosse uma agenda, né, de nomes dos sites, das URLs e dos seus endereços IPs. E eles fazem também o contrário, tá? Então, se por um acaso eu precisar de um endereço IP e solicitar a minha URL, ele também retorna para a gente. Então, é bem legal esse serviço e facilita muito nossa vida hoje em dia.